Então, boa noite. Vamos dar seguimento aqui aos estudos de pais e filhos. A gente está na página 56 e essa parte aqui está trazendo perguntas e respostas. Quando você entende o mundo pela perspectiva de um curso em milagres, fica claro que o mundo e a vida das pessoas não conseguem funcionar nem dar certo. Tudo é montado dessa maneira. Nós não queremos que funcione. Por não querermos, fazemos tudo ao contrário do certo, para assegurar que jamais funcione. O retrato da crucificação, entre aspas, descreve como nós dispomos a nos crucificar, a nós mesmos, para que o outro alguém seja acusado, preso, julgado, condenado e penalizado por ter causado em nós dor e sofrimento. O desejo de seres tratado injustamente é uma tentativa de transigência que pretende combinar o ataque e a inocência. Quem é capaz de combinar o que é totalmente incompatível e fazer uma unidade do que jamais pode ser unido? Caminha ao longo do caminho da gentileza e não temerás mal algum, nem sombra alguma na noite. Mas não coloque símbolos de terror em teu caminho, ou tecerás uma coroa de espinho, na qual nem o teu irmão, nem tu escaparão. Vamos pegar essa última frase aqui para a gente trazer exemplos aqui na nossa vida. Conforme eu fui trabalhando meu autoconhecimento, fazendo os exercícios de um 100, entendendo que nada real pode ser ameaçado, eu percebi pequenas mudanças nessa questão de acreditar no medo. Por exemplo, às vezes eu tinha medo de, antes de começar a estudar, a minha casa tem escada, de descer sozinha aqui à noite e rapidamente acendi a luz ali. Tinha aquela agonia do tipo, nossa, de madrugada, é à noite, não vou andar sozinha no escuro, deixa eu acender a luz rapidinho. O que que isso simboliza? Às vezes, por exemplo, a gente tem medo de andar sozinha à noite na rua, ou esses pequenos medos que parecem algo tão bobo, mas o que que eles simbolizam? Simboliza a minha crença no ataque. E eu comecei a perceber que esses medos começaram simplesmente a sair da minha mente. Eu não tenho medo de ficar sozinha aqui de madrugada à noite, eu não tenho medo de andar sozinha na rua. Pequenos detalhes eu fui corrigindo, principalmente no período que eu estava fazendo os exercícios, e um exercício que vira a chave para mim completamente é esse de que nada real pode ser ameaçado, que eu me lembro dessa minha verdadeira identidade, que aquilo que eu realmente sou permanece eterno. Então, essa frase aqui no final me lembrou disso, que se você caminha no caminho da gentileza, não temerás mal algum. Caminhe ao longo do caminho da gentileza e não temerás mal algum, nem sombra alguma na noite. Mas não coloque símbolos de terror no teu caminho, ou tecerás uma coroa de espinho, na qual nem o teu irmão nem tu escaparão. E a gente pode aprofundar mais agora, trazendo para essa relação de pais e filhos, quais são os medos que a gente ainda tem nessa relação com os nossos filhos? Medo de se machucar, né? Então a gente tenta colocar eles dentro de uma bolha, não vai subir em árvore, não fala com estranhos na rua. A gente quer tentar o tempo todo ter um controle de como a vida deles está acontecendo, mas na verdade a gente não tem controle de absolutamente nada. A gente tenta ter, mas não tem. Então, como que é para vocês assim sentir esses símbolos de terror na mente? Entender que se você simplesmente soltar esses símbolos, você caminha em um caminho de gentileza e o teu filho também. E todo medo e controle que você coloca na relação com o teu filho, para várias coisas, né? Por exemplo, a gente manda colocar o chinelo no pé para não andar descalço, para não ficar doente. Percebe que tanta preocupação que a gente tem, na verdade, ela demonstra que são símbolos da minha crença no terror. Eu acredito que o meu filho pode ser ameaçado.
E é justamente essa crença que a gente tem que entregar para o Espírito Santo. Colocar nossa mente nessa paz e, consequentemente, a gente vai estender essa paz para o nosso filho. Ele não vai crescer medroso, ele vai ter coragem para vivenciar suas experiências, ele vai ter facilidade de confiar na vida e confiar nas pessoas, confiar em si mesmo. Mas se na mente do pai e da mãe existe esse símbolo de terror e medo, a gente vai estender isso para eles, que é essa coroa de espinhos que simbolicamente está trazendo aqui nessa frase. Então parece algo bobo, mas é profundo. Se a gente parar para olhar nossa mente e ver todos os símbolos de medo que a gente carrega dentro da nossa relação de pais e filhos e começar a corrigir. Porque às vezes nada está acontecendo, seu filho só está ali brincando, se divertindo e a gente está colocando um monte de medo. Sai desse brinquedo, vai se machucar, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Não quer dizer que a gente não vá prestar atenção em volta do que está acontecendo, porque aqui nesse mundo de dualidade, sim, existe o bem, existe o mal dentro da dualidade, mas a gente só ressoa com essas situações de acordo com o conteúdo da nossa mente. Então, nós precisamos aprofundar nisso aqui e entender quais são os símbolos de medo que a gente ainda carrega na nossa mente. Se está predominando o amor e a gentileza, ou a separação, o medo. Vou ler novamente essa parte. Caminha ao longo do caminho da gentileza, e não temerás mal algum, nem sombra alguma na noite, mas não coloque símbolos de terror em teu caminho, ou tecerás uma coroa de espinho, da qual nem o teu irmão, nem tu escaparão. Não podes crucificar a ti mesmo sozinho. Olha que lindo isso. Isso é para todas as relações, né? Mas, por exemplo, trazendo o exemplo de pais e filhos, percebe se a gente brigar com o nosso filho, se a gente pesar a mão, rapidamente vem uma culpa. Se você bater, se você fizer alguma coisa que você sentir que você está sendo injusto, a dor que você causou no teu filho, você também sente. Tenta se lembrar da sensação de, nossa, não precisava ter exagerado naquele castigo, ou não precisava ter falado daquela forma, fui muito grosso. Percebe que também doeu em você, mas isso acontece em todas as relações. Então entenda que não podes crucificar a ti mesmo sozinho. E se és tratado injustamente, ele necessariamente sofrerá a injustiça que tu vês. Não podes te sacrificar sozinho. Isso é assim porque o sacrifício é sempre total. Se isso pudesse ocorrer, carregarias contigo toda a criação de Deus, e o Pai com o sacrifício de seu Filho amado. Isso é o que fazemos uns aos outros. Nós queremos, estamos empenhados em fracassar, e isso não funciona. Aliás, funciona sim, para nos levar ao fracasso. A mentalidade certa de olhar para essa insanidade, entretanto, é de aceitar o sistema de pensamento do ego como um fato consumado. Eu sempre costumo dizer nos nossos estudos do 100 que neste mundo nós não vamos encontrar a paz. E, em geral, a gente está tentando fazer com que o nosso personagem vivencie essa paz, encontre essa paz. Mas neste mundo de dualidade, a paz não habita. A paz está fora deste espaço-tempo. A mente certa, o amor eterno e imutável, não habita em um mundo de dualidade. Então a gente precisa entender que no sistema de pensamento do ego, a ilusão é um fato e a paz não será encontrada aqui. A paz só será vivenciada na mente certa. A paz, o céu, é um estado na nossa mente, independente do que esteja acontecendo aqui no mundo. Então, não vai ser um emprego novo, não vai ser o seu filho ser obediente, não vai ser ganhar mais dinheiro, ter um relacionamento. Nada que no mundo vai trazer
essa paz. O que verdadeiramente funciona não é mudar a forma, mas mudar o conteúdo. Se a gente conseguir entender e integrar essa frase, o que verdadeiramente funciona não é mudar a forma, mas mudar o conteúdo. Tudo vai ficar mais fácil. Porque quando a gente fala de comportamento infantil, relacionamento de pais e filhos, muito se fala sobre mudança na forma, né? Tira a tela, põe para dormir mais cedo, põe para fazer exercício físico, seu filho tem que estudar tantas horas, põe para fazer curso de um monte de coisa que a criança tem que estar ocupada. Então, aqui no mundo se fala sobre educar crianças olhando para a forma. Existem várias regras do que é ser uma mãe, qual que é o comportamento do filho, qual que é o comportamento do pai, o que que precisa ser mudado para criança, para que essa criança se encaixe, para que não seja um adolescente problema. Todas as conversas que a gente vê por aí é sobre mudança na forma. Mas a forma é só uma consequência de um estado na mente. Então, essa criança que não está aprendendo na escola, que está dando problema, que não obedece, o adolescente que está usando droga, a criança que está depressiva. Como que está o estado da mente dessa criança e o estado da mente desses pais que estão observando essa cena? Então, não é encher a criança de terapias e remédios tarja preta sem mudar o estado da mente dos pais que observam essa cena e o estado da mente da criança. Não vai ser a mudança na forma que trará resultados verdadeiros. O que verdadeiramente funciona não é mudar a forma, mas mudar o conteúdo. Oi, Sirlene, seja bem-vinda. Nós temos o ínfimo poder de mudar o que quer que seja que nos circunde. Nosso próprio corpo ou de outra pessoa, sem mencionar as condições do mundo. Por exemplo, mas de fato temos o poder, e esse é total, de mudar nossa mente. E aprender isso é o propósito central do curso. Esse é o significado da declaração do curso. Portanto, não busque mudar o mundo, mas escolhe mudar a tua mente sobre o mundo. Essa frase é para tudo, né, gente? Nossa, se a gente pudesse, assim, ó, estralar os dedos e integrar essa frase, muda tudo. Seja no relacionamento de pais e filhos, todos os relacionamentos e com a gente mesmo, com a nossa autoimagem. Porque o tempo todo a gente está buscando mudar a forma. Então, quando a gente olha aqui na dualidade, o que que a gente vê? Tá doente, vai tomar remédio, vai fazer cirurgia, vai, sei lá, tá depressivo, vai fazer exercício físico. Não estou dizendo que essas coisas não funcionem, que a gente não tenha que fazer. Mas percebe que aqui no mundo as soluções estão todas na forma. Raramente vai se falar algo sobre mudar a tua mente. Então, o Sen nos convida a olhar para essa abstração e entender que o meu corpo é reflexo da minha mente. Os meus relacionamentos é reflexo dessa mente. O que eu estou consciente de ser? O que que eu estou acreditando que está me fazendo projetar isso? Por que que meu filho está sendo um problema? Por que que está dando trabalho? Por que que não está aprendendo na escola? Por que que não existe comunicação? Por que que meu adolescente não sai do quarto? Por que que está se cortando? Por que que está usando drogas? Aonde eu errei, né? O que que o pai e a mãe fez de errado? Porque deu um problema, a gente já olha e fala, mas esse pai, essa mãe fez alguma coisa de errado. Por que que esse adolescente é assim? E aqui diz para nós não buscarmos mudar o mundo, mas escolhe mudar a tua mente sobre o mundo. Então enxergue o teu filho para além dos papéis. Saia do papel de mãe, saia do papel de filho e lembre-se dessa unidade em Deus. Lembre-se que ele é perfeito como Deus o criou. Lembre-se que nada real pode ser ameaçado. É uma proposta revolucionária, tá? Quem não tiver uma abertura, uma mente abstrata
para aceitar isso daqui, o nosso ego rejeita mesmo, porque o ego acredita só naquilo que ele pode ver, que ele pode tocar, né? A ciência é o sistema de pensamento do ego. Mas isso aqui é uma abordagem revolucionária. Mas é o que eu vivo na minha vida e eu posso dizer para vocês que sim, que isso funciona. Converse com qualquer estudante profunda aí de um curso em milagres, que vocês vão entender que realmente a mudança no sistema de pensamento da mente é o que salva. Até hoje eu não encontrei outro caminho, outra ferramenta que não seja essa. Jesus candidamente nos ensina que neste mundo, mais do que imperfeito, nós conseguimos mesmo assim fazer uma coisa perfeita: perdoar. O perdão é a última das ilusões. E o que que é o perdão aqui? Não é perdoar aquilo que o outro fez para mim. É perdoar essa ideia de estar separada de Deus. É perdoar a ideia de que o erro existe, de que a doença existe, de que o sofrimento existe. É um perdão que nos leva para um lugar na mente aonde o ego não pode conceber. Mas é um perdão que liberta. Então, a única coisa a se fazer aqui, como já foi dito aqui que a gente já estudou, reconhecer o deserto, saia dele. Não brigue com as miragens, não brigue com a projeção, não tente mudar a forma. Saia da projeção, saia do deserto. Perdoe a ideia de existir dentro de um sonho de sofrimento. Aqui onde as leis de Deus não prevalecem de forma perfeita, ainda assim, ele pode fazer uma coisa perfeita e uma escolha perfeita. É através desse ato de perfeita fé em alguém percebido como diferente de si mesmo, ele aprende que a dádiva foi dada a ele e, portanto, os dois têm de ser um só. O perdão é a única coisa que tem significado no tempo. É o meio que o Divino Espírito Santo usa para traduzir o especialismo de pecado em salvação. O perdão é para todos, mas quando ele está em todos, está completo. E todas as funções desse mundo estão completas com ele. Que lindo, né? Vamos ler de novo? Perfeito demais isso aqui, gente. Aqui onde as leis de Deus não prevalecem de forma perfeita, ainda assim ele pode fazer uma coisa perfeita e uma escolha perfeita. Vamos entender esse comecinho aqui, que isso vai ajudar muito a gente a entender essa questão de não busque mudar o mundo, mas mudar o conteúdo da mente. Então, aqui onde as leis de Deus não prevalecem de forma perfeita, o que que a gente costuma ver aqui no mundo? Tragédias acontecendo, situações de vida aonde a gente se pergunta: cadê Deus? E daí a gente tenta justificar a ausência de Deus com Deus sabe o que faz. Deus tem um propósito. Como pode ser um propósito de Deus o sofrimento de uma criança? Como pode ser propósito de Deus tragédias, abusos, morte, violência? Só que a gente cresce ouvindo isso e sai repetindo. E eu quero convidar vocês a parar de repetir. Presta atenção no que a gente está ouvindo e no que a gente está falando. Que Deus é esse que permite o sofrimento? Que Deus é esse que tem um propósito no sofrimento? Esse Deus é a imagem e semelhança do ego. Esse Deus não existe. Porque aqui nesse mundo, as leis de Deus não agem de forma perfeita, porque a perfeição é amor. É a eternidade. E dentro da dualidade não existe esse amor eterno. A gente morre, tudo muda, né? A gente envelhece, as coisas mudam na nossa vida, os ciclos estão sempre se encerrando e começando coisas novas. Tudo aqui tem um momento para nascer e para morrer. Nada nesse mundo é eterno. E se Deus é eterno, e se Deus é amor,
esse amor não pode existir nesse mundo onde só existe morte. Então, é uma ideia diferente, mais uma vez, revolucionária de tudo aquilo que a gente acreditou até agora, de tudo aquilo que a gente foi ensinado, de tudo aquilo que a gente ouviu e continua ouvindo por aí. Só que chega um momento que a gente precisa fazer uma escolha. Ou eu vou escolher ver a verdade, ou eu vou ficar com a ilusão. Não tem como habitar em dois mundos. A gente vai ter que fazer uma escolha em que lugar a gente vai colocar a nossa mente. Aqui onde as leis de Deus não prevalecem de forma perfeita, ainda assim ele pode fazer uma coisa perfeita e uma escolha perfeita. É através desse ato de perfeita fé em alguém percebido como diferente de si mesmo. Ele aprende que a dádiva foi dada a ele e, portanto, os dois têm de ser um só. Então, trazendo para a prática, como que a gente vivencia isso daqui? No relacionamento ali de pais e filhos, você está em conflito com teu filho? Você está enxergando algum problema? Você está vendo ele como fraco, como diferente? Está com problema na escola, está com problema de saúde? Você está se sentindo incapaz enquanto mãe? Que você não sabe exercer o seu papel de mãe e pai? Você só está vendo defeito? Então, saia do papel de mãe, pai e filho e se lembre dessa unidade. Vai para o Espírito Santo e enxerga o teu filho como teu irmão unido a você. E se lembre que vocês são um só. Perdoe a cena. Nossa, meu filho está sofrendo porque repetiu de ano. Perdoe a cena de que existe alguma dificuldade. Perdoe a cena que talvez, nossa, eu não ajudei ele tanto, devia ter ajudado nas tarefas, devia ter pegado mais no pé. Saia da culpa. Aconteceu? Aconteceu. Então, daqui para frente, o que que a gente vai fazer? Escolhas amorosas para que ele entenda que ele precisa estudar, que ele tem que fazer mudanças na rotina. Não é que a gente não vai direcionar e não vai vivenciar o nosso papel de mãe e pai e o papel dele de filho aqui no mundo. Mas aonde está a minha mente? Está na culpa? Está no medo de que quando ele crescer ele não vai ser ninguém na vida? Que se continuar desse jeito vai sofrer? Está na culpa de que eu não estou sendo uma boa mãe, porque eu não recebi amor dos meus pais e agora eu não consigo dar amor para os meus filhos. Aonde nós estamos colocando a nossa mente na relação de pais e filhos? Então, o perdão é a única coisa que tem significado no tempo. É o meio que o Divino Espírito Santo usa para traduzir o especialismo de pecado em salvação. O perdão é para todos. Mas quando ele está em todos, está completo. E todas as funções desse mundo estão completas com ele. Aqui eu não vou ler, não, que é só uma referência ali. Então, o tempo não mais existe. Olha que interessante. Quando tudo está completo nele, olha aqui, ó. O perdão é para todos, mas quando ele está em todos, está completo. E todas as funções desse mundo estão completas com ele. Então, o tempo não mais existe. Percebe que o tempo ele funciona através dos nossos papéis, né? E esse papel de mãe, de filho, no momento que eu sou mãe, mas tem um momento que eu sou filha, parece que eu nasci, que era um bebezinho, que foi criança, jovem, adulta, que vou envelhecer. Parece que meu filho tem 14 anos. O tempo está existindo dentro dessas imagens. Essa imagem de existir separada de Deus. Só que para mim existir separada de Deus, eu tenho que acreditar que eu estou no papel de mãe. Eu tenho que acreditar que existe um filho ali no qual estou me relacionando. E quando eu perdoo todas essas cenas, todos esses papéis, o tempo não mais existe. Entretanto, enquanto ainda está no tempo, há muito a se fazer. E cada um tem de fazer o que lhe cabe, pois todo o plano depende da parte de cada um. Cada um tem uma parte especial no tempo, pois escolheu assim, e escolhendo assim, ele a faz para si mesmo.
O seu desejo não foi negado, mas mudado em sua forma, para que pudesse servir ao seu irmão e a ele próprio, e assim vir a ser um meio de salvar em vez de perder. É bem abstrato isso daqui, né, gente? Porque assim, quando eu falo de sair do papel aqui de mãe, de filho, é para chegar nesse texto aqui, ó. O desejo não foi negado, mas mudado em sua forma, para que pudesse servir ao seu irmão e a ele próprio. Nos papéis, parece que a gente é mãe e filho, mas nós somos um só. Então, o meu papel é servir o que parece ser ali o meu filho com amor, para que eu e ele se lembre desse amor. E isso a gente pode estender para o relacionamento de marido e mulher, com os nossos pais, cunhados, sogras, colegas de trabalho, estranhos na rua. Essa é a essência de um curso em milagres. Entender que não tem ninguém lá fora, que é uma coisa só. Então, entender isso daqui, gente, vai fazer toda a diferença. O convite é: saia do problema, saia do deserto, saia dos papéis, nem que seja por um momento, e se lembre desse amor. Tome uma atitude baseada nesse amor que une, e não nessa ideia de separação. A aceitação desse acontecimento feliz remove um peso tremendo de nós. Nós não somos compelidos a ter filhos ou famílias perfeitos ou corpos funcionando com impecável perfeição. Conseguimos aprender a perdoar todas as imperfeições em nós mesmos e nos outros. E o que ainda é melhor, conseguimos, mesmo que seja depois de alguma ou muita insistência, aprender a fazer isso com perfeição. Nós alcançamos no final uma atitude na qual aprendemos e dizemos em nossas mentes que não precisamos mudar ninguém ou coisa alguma, mas simplesmente aceitar como tudo é, porque aprendemos que a forma não importa. Isso aqui é uma prática excelente. Eu tento vivenciar isso o máximo possível. E foi um dos primeiros aprendizados quando eu peguei os exercícios para fazer. Esse negócio aí de ficar com aquilo que é. Se vocês quiserem até trazer algum exemplo de alguma coisa que vocês tenham vivenciado, eu sinto que faz toda a diferença. Porque o que que é ficar com aquilo que é? A gente acorda, a gente tem ali um pouco de planejamento do que será esse dia, né? Alguns vão sair para trabalhar, tem que ir no mercado, levar filho para a escola, levar para médico, você tem comida para fazer, casa para limpar. Meio que a gente tem uma programação de um cronograma. Mas daí, de repente, sei lá, o seu pneu fura, alguma coisa acontece que muda o seu dia. O que que o ego vai fazer? Ele vai resistir, ele vai reclamar, ele vai tentar achar um motivo pelo quê, por que que tá acontecendo isso. Sabe quando a gente fala, isso não deveria ser assim? Por que que isso aconteceu? A gente adora falar isso, né? Nossa, mas não podia ser assim. Por que que o Vini Júnior não bateu aquele pênalti? A gente resiste àquilo que é. E é aí que o ego entra. Então, aprender a ficar com aquilo que é sair da resistência. E isso é maravilhoso para a gente colocar em prática essa mente certa. Porque aí eu não brigo com mais nada. Sei lá, foi sair para trabalhar, o carro pifou. Vai de ônibus. Tem que ir de ônibus hoje, eu vou desfrutar de ir de ônibus, vou olhar a paisagem. Nossa, faz tempo que não pego ônibus. Ou vai andando, ou vai de bicicleta. Mas vai com a tua mente em paz. Sei lá, tem uma consulta médica que você demorou lá 3 meses para conseguir a vaga, chegou lá no dia, médico atrasou, cancelou teu atendimento. O que o ego vai fazer? Vai ficar bravo, vai reclamar. Tá tudo bem, vamos remarcar, vamos ficar com aquilo que é. Vamos nos abrir para aquilo que é, em geral, na nossa experiência, mas também no relacionamento com pais e filhos, porque o ego tenta controlar. A gente quer controlar até o jeito que o nosso filho está respirando. Não grita, não faz bagunça,
come direito, vai tomar banho, escova o dente, faz isso, faz aquilo. A gente coloca horário para tudo, a gente coloca uma rotina para a criança, mas ela está existindo ali. De repente vai olhar para você e vai falar: mãe, hoje eu não quero ir no futebol, hoje eu não quero ir para a igreja, hoje eu não quero ir para natação. E faz birra, e chora. A criança está se expressando e a gente se estressa, se irrita, porque simplesmente a gente não está aceitando aquilo que é. Isso realmente na prática é muito desafiador, porque a gente está acostumado com um sistema de pensamento onde o controle impera sempre. E essa busca por uma perfeição no mundo, né? Então, nas nossas crenças, a gente tem que andar ali com tudo muito regradinho. Ficar com aquilo que é doloroso para o nosso ego. Porque a gente se programa, a gente gera expectativa, e se algo sai da curva, dói. A gente fica nervoso, a gente quer chorar, a gente quer reclamar, às vezes a gente só quer reclamar mesmo. Mas, assim, de experiência própria, falando para vocês, aprender a ficar com aquilo que é libertador. Pelo menos, assim, na minha mente, eu não discuto com mais nada, gente. Eu solto. Plano A não deu certo, vamos para o plano B, temos o alfabeto inteiro, até chegar no Z. Só vamos vivenciar aquilo que está chegando com a mente mais em paz possível, porque a paz é uma escolha. Então, o que que eu posso escolher fazer agora com aquilo que chegou, dentro das minhas possibilidades, com aquilo que eu tenho, para resolver essa situação da forma mais amorosa possível? É só isso que a gente tem que fazer. É simples e complexo ao mesmo tempo. Vou ler novamente aqui. E que ainda é melhor conseguimos, mesmo que seja depois de algum ou de muita insistência, aprender a fazer isso com perfeição. Nós alcançamos no final uma atitude na qual aprendemos e dizemos em nossas mentes que não precisamos mudar ninguém ou coisa alguma, mas simplesmente aceitar tudo como é. Aceitar, cadê aqui? Aceitar como tudo é. Porque aprendemos que a forma não importa. Assim, precisamos apenas mudar nosso conteúdo e não o conteúdo de ninguém mais. Quando chegamos a isso, o conteúdo de todos os demais já mudou. Também porque a mente do Filho de Deus é só uma. Nós conseguimos aceitar que os outros recusem-se a aceitar nossa mudança, mas ficamos em paz porque já cumprimos a nossa parte. Algo que muda também na nossa experiência, não sei se vocês já vivenciaram isso, é realmente não querer mudar mais ninguém. E quando a gente está no sistema de pensamento do ego, é normal a gente querer mudar as pessoas, né? Querer salvar todo mundo, querer mostrar o caminho, querer dar um conselho, achar que sabe o que é melhor para o outro. Gente, você tira uma montanha das costas no momento que você não quer mudar mais ninguém. Fulano tá indo lá pro abismo. Escolha dele, ele tem total direito de fazer isso. Quem sou eu? Que arrogância é essa de eu achar que sei o que é melhor para ele? A gente tem que sair um pouquinho desse lugar de achar que a gente sabe a verdade, a gente sabe o caminho. Tudo que eu sei é que eu preciso corrigir a minha mente. Se eu estou observando o outro fazendo uma escolha errada, eu estou aqui julgando e eu estou achando que eu sei o que é melhor, eu preciso corrigir na minha mente. Eu estou acreditando no erro. Agora vamos lá para o relacionamento de pais e filhos, né? Porque pode ser criança, adolescente, alguns aí já têm filhos adultos. Enquanto a gente está aqui no mundo, por exemplo, o meu tem 14 anos. Eu tenho uma obrigação legal aqui de responder por ele, pelas escolhas que ele está fazendo. Então, eu vou cumprir esse papel. Mas vai chegar um momento, vai fazer aí 18, 20 anos, vai sair de casa, acabou. Se ele me pedir, mãe, o que que você acha sobre isso? Ou então, se eu ver alguma coisa e falar assim, posso dar minha opinião? Eu vou falar agora. Se ele vai decidir escolher isso ou não, se vai vivenciar isso ou não, não compete mais a mim. E eu acho que deve ser muito sofrido mesmo a mente da mãe e do pai que não consegue entender isso. Chega um momento que a gente tem que entregar esse filho para Deus mesmo. Falar, olha, a minha parte aqui foi feita. Eu escolho colocar minha mente em paz.
E eu tenho certeza que no momento que o pai e a mãe soltam esse controle, solta esse medo e essa arrogância e coloca essa mente em paz, esse filho dá zero problemas. Não cheguei lá ainda, mas olha, eu tenho certeza. Se alguém já chegou lá ainda, a Sirene tem filho adulto, né? Depois você pode, se quiser compartilhar com a gente. Porque que acontece? O filho é reflexo da mente dos pais. Se eu estou projetando ali medo, preocupação, se eu acho que meu filho é fraco, que não tem condição de ir para a vida, o que que eu vou ver? Se eu acho que casou com a pessoa errada, o que que eu vou ver ele experimentando ali no casamento dele? Na vida profissional, em todos os sentidos. Então, nesse momento de relacionamento de pais e filhos, treinar esse, ficar com aquilo que é e soltar o controle é fundamental. E entender que não é a forma que a gente tem que mudar, mas o conteúdo da nossa mente. Então, assim, precisamos apenas mudar nosso conteúdo e não o conteúdo de ninguém mais. Quando chegamos a isso, o conteúdo de todos os demais já mudou. Também porque a mente do Filho de Deus é só uma. Cadê aqui? Nós conseguimos aceitar que os outros recusem-se a aceitar nossa mudança, mas ficamos em paz porque já cumprimos a nossa parte. Tendo assim desfeito o ego, a culpa se vai e somente o amor permanece, expressando-se da maneira mais útil e amorosa para todos os demais, repetindo o que as pessoas fazem com esse amor. É ocupação delas, não nossa. É um grande alívio estar livre do encargo pesado de tentar mudar o mundo, pois já mudamos nossas mentes a respeito dele. Repetindo, para não nos esquecer. Portanto, não busque mudar o mundo, mas escolhe mudar a tua mente sobre o mundo. Vou ler mais uma vez isso aqui. Tendo assim desfeito o ego, a culpa se vai, e somente o amor permanece, expressando-se da maneira mais útil e amorosa para todos os demais. Repetindo o que as pessoas fazem com esse amor é ocupação delas, não nossa. E é um grande alívio estar livre do encargo pesado de tentar mudar o mundo, pois já mudamos nossas mentes a respeito dele. Repetindo, para não nos esquecer. Portanto, não busque mudar o mundo, mas escolhe mudar a tua mente sobre o mundo. Alguém quer falar alguma coisa? Tá fazendo sentido? Tá bom? Se quiser escrever aqui no chat também. Não aceitação do amor. Retornamos à analogia com a água. Quando você disse que o amor apenas flui, você falaria a respeito da culpa que vem de compreender que não aceitamos o amor? Resposta. Um curso em milagres nos ajuda a reconhecer que o que quer que seja que esteja ocorrendo em nossas vidas, tudo é sempre baseado pura e simplesmente no que decidimos. Assim, não somos responsáveis pelo mundo, mas somos responsáveis sim pela maneira pela qual vemos, entendemos, interpretamos e reagimos ao mundo. Nossa responsabilidade como estudante desse curso é de sempre entrar em contato profundo com a causa e com a maneira pela qual nós efetivamente escolhemos contra o amor. Olhar para isso é examinar sem culpa. É um encargo intrincado. De fato, conseguimos seguramente dizer que a única lição é olhar como categórica, sistemática e deliberadamente escolhemos sempre contra o amor.
repetidamente dizendo a Jesus que não queremos, informando o tempo todo a Deus que seu amor não basta. Fazemos isso tantas e tantas vezes, sutil ou não tão sutilmente. E Jesus nos ajuda a nos darmos conta de que escolhemos a toda hora o cantochão fúnebre da culpa, como uma maneira de assegurar que o amor esteja colocado e mantido sempre afastado de nós. A lição final para nós, como estudantes, é aprender a sermos bons, gentios e pacientes. À medida que nos tornamos cada vez mais concisos de como não queremos o amor ou seu professor. Eu vou ler mais uma vez isso daqui para a gente integrar essa resposta, porque tem muita coisa aqui. Então, sintam aí. Um curso em milagre nos ajuda a reconhecer que o que quer que seja que esteja ocorrendo em nossas vidas, tudo é sempre baseado pura e simplesmente no que decidimos. Isso é uma parte do livro que assusta quando a gente entra em contato pela primeira vez. Porque até o momento era muito mais fácil colocar a culpa em tudo. Na criação que eu recebi, ou no que o meu marido fez ou falou, ou meu filho que não obedece, ou a economia do meu país, ou o meu chefe, ou meus problemas de saúde. Tudo a gente tem uma justificativa, percebe? Se a gente for olhar para o nosso comportamento, como que estava a nossa mente antes de se aprofundar nos estudos 100, você vai perceber que era muito fácil e comum arrumar uma desculpa. E aqui um curso em milagres, a essência dele é: tome responsabilidade pelo conteúdo da tua mente. Ai, mas meu carro estragou. Você escolheu. Ah, mas eu sofri um golpe. Você escolheu. Fui traída. Você escolheu. Eu sei que é difícil, gente. Não tô falando que é fácil aceitar isso, mas é uma escolha de ir contra o amor, como está dizendo aqui nesse texto. É profundo, é abstrato, é diferente de tudo que a gente vê por aí. Mas a primeira coisa que você precisa aceitar que é uma escolha na tua mente. Você está enxergando algo além do amor. Você está acreditando que existe sofrimento, você está acreditando que existe doença, você está acreditando que existe um corpo, você está acreditando que você pode ser atacado pelo teu irmão. Então, chega um momento aqui nos estudos do 100 e que a gente tem que fazer uma escolha na mente. A mensagem é muito clara e reta. Ou você está escolhendo o sistema de pensamento do amor, ou você está escolhendo o sistema de pensamento baseado no medo. Para onde você vai? Só escolhe. Então, entenda que tudo que está acontecendo na sua vida, você decidiu. Então, um curso em milagres nos ajuda a reconhecer que o que quer que seja que esteja ocorrendo em nossas vidas, tudo é sempre baseado pura e simplesmente no que decidimos. Sim, pode ser uma decisão inconsciente, com certeza. Eu posso estar acreditando nas minhas histórias, nos meus traumas, posso trabalhar tudo isso em terapia. É um processo soltar tudo isso daí, não é à toa que a gente tem 365 exercícios no livro que nos ajudam nisso. Então, faça os exercícios de um curso em milagres, façam as terapias que forem necessárias para soltar esses emaranhados no inconsciente que está te fazendo decidir por situações que aqui no mundo parecem ser sofrimento. Assim, não somos responsáveis pelo mundo, mas somos responsáveis, sim, pela maneira pela qual vemos, entendemos, interpretamos e reagimos ao mundo. Como que a gente pode observar isso? A gente pode passar pela mesma situação, a gente pode conhecer a mesma pessoa, eu vou sentir diferente de vocês, eu vou interpretar diferente de vocês, eu vou ter uma opinião sobre a situação, sobre a pessoa
diferente de vocês, porque a gente vai passar, tudo isso daí vai passar pelas crenças. Então, a forma que eu estou vendo, entendendo, interpretando e reagindo ao que está acontecendo, está passando por aquilo que eu acredito. Então, quanto mais eu acredito no amor, mais clara será essa reação e essa interpretação. Percebe a diferença? Quanto mais eu vou soltando esses emaranhados, o que eu vou soltando essas ideias do que é ser mãe, do que é ser filha, o que é educar os meus filhos, eu vou me conectando cada vez mais com essa mente correta. Então, naturalmente, a minha mente vai estar mais em paz. A mente da Bruna, do personagem. Porque a forma que eu estou vendo, entendendo, interpretando, está passando pela crença que me lembra do sistema de pensamento do amor. Então, isso faz toda a diferença. Nossa responsabilidade como estudantes desse curso é de sempre entrar em contato profundo com a causa e com a maneira pelas quais nós efetivamente escolhemos contra o amor. Quando que a gente está escolhendo contra o amor? De forma consciente, todo mundo vai falar que quer amor, né? Imagina que eu não vou escolher o amor, eu quero ser amada, eu quero dar amor. Mas de forma inconsciente, quando eu acho que estão falando mal de mim, quando eu acho que estou sendo julgada, quando estou julgando a forma como o outro olhou, estou julgando o comportamento do outro, o que que eu estou fazendo ali? Eu estou acreditando que eu não sou amada, eu estou escolhendo contra o amor. Quando eu acho que meu filho não me ouve, que meu filho não é obediente, ou que meu filho é fraco, que ele não tem condição de ir para o mundo, que ele não é inteligente, ou que ele está sendo perseguido, o que que eu estou escolhendo? Estou escolhendo contra o amor. Quando eu acho que meu marido não me escuta, que meu relacionamento está em conflito, o que que eu estou escolhendo? Eu estou escolhendo contra o amor. Isso não tem nada a ver com entrar em negação das coisas que estão chegando. A gente vai olhar para a situação. Já estou vivendo a projeção dessa crença equivocada. Então, eu vou olhar para essa projeção, na minha mente eu vou escolher outra vez. Então, ao invés de brigar com meu marido, virar a cara, eu vou encontrar uma forma amorosa de expor o que eu estou sentindo, de falar da situação, de falar o que eu espero, de ouvir o que ele sente. Eu vou chegar para o meu filho de uma forma amorosa e vou fazer a mesma coisa, vou expressar-lhe o que eu estou sentindo. Por isso que é muito importante na forma, ter esses momentos onde a família está sentada na mesa conversando, encontre momentos onde possa existir esse relacionamento santo, de expressar o nosso ego, de falar aquilo que a gente está sentindo, de trazer luz ao conflito. Porque todas as nossas escolhas o tempo todo que gera sofrimento na nossa mente, nós estamos escolhendo contra o amor. Porque o amor flui, o amor é fácil, o amor é simples, o amor não causa dor. Então, qualquer situação de vida que você esteja vivenciando, primeira coisa, é uma situação de vida. É só um pensamento, é só uma história, não é a verdade sobre você. Entender isso, gente, nas nossas relações, muda tudo. Então, a partir do momento que eu entendi, tá? Eu estou vivendo uma história que me lembra a separação. Então eu quero me lembrar do amor. Então, você vai expressar o teu ego junto com o Espírito Santo ali e vai fazer uma escolha pelo amor. Na prática, eu sei que é desafiador, porque às vezes a gente tem que conviver com pessoas, por exemplo, da família, que a gente acredita que nos magoou demais, ou que fizeram fofoca, ou que inventou história, ou situações onde perdoar parece ser muito difícil. Escolher ficar com esse amor para o ego pode ser bem desafiador. Mas não tem outro caminho, gente. Vocês descobriram outro caminho aí, vocês me falam. Mas até hoje o que eu tenho vivenciado é isso. Ou eu vou continuar batendo cabeça aqui, ou eu vou escolher pelo amor e vou ficar com aquilo que é e pronto. Só assim a gente realmente pode ficar em paz com tudo aquilo que está chegando. Olhar para isso, examinar sem culpa, é um encargo intrincado. De fato, conseguimos seguramente dizer que a única lição
é olhar como categórica, sistemática e deliberadamente escolhemos sempre contra o amor, repetidamente dizendo a Jesus que não queremos, informando o tempo todo a Deus que seu amor não nos basta. Quantas vezes já não fizemos isso? A gente até usa muito, né? Já usei muito a justificativa de que eu não vou perdoar porque eu não sou Jesus. Ah, mas Jesus dava outra face. Ah, mas eu não sou Jesus, né? Deixa o perdão para Jesus. Quem perdoa é Deus. Eu não perdoo. Quantas vezes a gente já não ouviu isso ou até falou isso? Eu não perdoo ninguém. Quem perdoa é Deus. Ou eu não sou Jesus para perdoar. Você está escolhendo contra o amor de Jesus quando conscientemente a gente se coloca nesse lugar. Gente, e tá tudo bem também, tá? Não vamos entrar na culpa. É um processo. Mas o que está dizendo aqui é um fato de que quando a gente escolhe isso, você está rejeitando o amor de Jesus. Então só saiba disso e faça as suas escolhas. De fato, conseguimos seguramente dizer que a única lição é olhar como categórica, sistemática e deliberadamente escolhemos sempre contra o amor, repetidamente dizendo a Jesus que não o queremos, e informando o tempo todo a Deus que seu amor não nos basta. Fazemos isso tantas e tantas vezes, sutil ou não tão sutilmente, e Jesus nos ajuda a nos darmos conta de que escolhemos a toda hora o cantochão fúnebre da culpa, como uma maneira de assegurar que o amor esteja colocado e mantido sempre afastado de nós. O mundo é isso, né, gente? O que que é o mundo? O que que é a humanidade? É isso aí. A gente está afastado desse amor. Olha só que coisa maluca que a gente está vivendo agora. O que que é a Copa do Mundo? É maravilhoso torcer ali para o Brasil, viver o personagemzinho ali de brasileira, mas é um monte de gente achando que tem uma nacionalidade, que tem um país para defender e que um é melhor do que o outro, e no final alguém vai ganhar um troféuzinho e vai ser nomeado o melhor do mundo. Olha que loucura que é isso. Fala para mim se não é uma loucura um negócio desse. Essa competição. Tá todo mundo acreditando que tá separado do amor. E daí, para uns rir, um monte vai ter que chorar. E a gente já chorou, né? A gente foi a parte que chorou e alguém vai rir. Entende o que que é esse mundo? E isso é para tudo, né? Então, nesse mundo, não tem como a gente encontrar essa paz. Essa paz só será na nossa mente. Como uma maneira de assegurar que o amor esteja colocado e mantido para sempre afastado de nós. A lição final para nós, como estudantes, é aprender a sermos bons, gentis e pacientes. À medida que nos tornamos cada vez mais concisos de como não queremos o amor ou seu professor. A introdução de um curso em milagres. É um curso obrigatório. Ellen disse a Jesus no início que ela não achava que Bill quisesse esse curso e que também não se sentia tão segura de ela própria querê-lo, dizer a Jesus: Não quero o seu curso e não quero você, entre aspas. Dizer a Deus: Não quero o seu amor e dizer isso sem culpa é tremendamente curativo. Eu vou parar aqui nessa parte para no próximo a gente entrar nessa introdução, que vai ter muita coisa aqui para falar. Mas essa parte aqui que a Ellen está falando, a gente vai estudar também em honestidade no manual de professores. Então, como que é o processo curativo? Essa honestidade sincera de falar, eu tô com medo de como será a vida do meu filho, eu tô nervosa, eu tô com raiva, eu tô insegura, eu não sei o que fazer com isso. Eu não sei para que serve essa situação de vida que eu estou vivendo.
Não é entrar numa de ser espiritualizada e achar que tudo é paz. Pelo contrário, gente, a gente está aqui nesse mundo, a gente vai continuar vivenciando desafios. As formas vão continuar se projetando, mas a minha mente precisa estar em paz. E ela só vai estar em paz no momento que eu olho para toda a ilusão e reconheço como ilusório. Então, ter essa honestidade de, olha, agora eu estou escolhendo o ego mesmo, eu não quero o amor de Deus agora eu estou com raiva, tá tudo bem. Apenas vivencie, pega na mão do Espírito Santo e entenda que o processo do estudante é isso daqui, é aprender a sermos bons, gentis e pacientes com a gente mesmo, porque daí a gente integra isso e estende isso para os nossos filhos, que é o tema do livro, mas estende para todos, né? E para a consciência que precisa se lembrar que ela não está separada de Deus. Vou parar de compartilhar aqui para a gente conversar um pouquinho, se vocês puderem conversar. Não sei se estão ocupadas. O que que ficou para vocês? O que que vocês sentiram desse texto? Odete, Sirlene? Para mim, ficou mais de ficar com o que é, que eu ainda tenho um pouquinho de dificuldades. Claro que sempre vai ter, né? Mas ah, ficou assim, chamou bastante de ficar mais com o que é. Sim, Odete, é algo que chama bastante atenção, né? Porque é algo que a gente pode praticar todos os dias e é bem desafiador. E eu acho que esse ficar com aquilo que é ajuda também nesse finalzinho que disse: ou você está aceitando o amor de Deus, ou você não está aceitando o amor de Deus. Ou eu quero o amor de Deus, ou eu tô contra ele. Então, quando eu fico com aquilo que é como se eu estivesse aceitando esse amor. Pelo menos eu sinto assim na minha experiência. Eu percebo o ego vindo reclamar, nossa, mas aquilo ali não deu certo, que você programou. Tá, mas eu não vou entrar nessa reclamação. Eu vou ficar com aquilo que é, e daí eu fico em paz. Porque daí outra coisa surge ali, outro caminho se abre e você só vivencia. Então, ficar com aquilo que é também é algo que realmente é muito útil. Eu vivencio, pratico, e eu acho que vale a pena a gente colocar atenção nisso. E você, Sirlene, tá podendo falar? Oi, Bruna, Odete. Então, Me chamou a atenção que eu achei muito lindo aquela frase aí, que eu não lembro exatamente, Bruna, mas é assim, quando você coloca a fé perfeita em alguém que parece que não é você, né, aí você realmente entende que você e ele são uns. Nossa, isso aí me deixou assim, hum, uau, boquiaberta, né? obviamente. Porque você pode usar, como você falou, no relacionamento de pais e filhos, mas também e de casais ou de amigos, de qualquer Pra um, ou tudo. seja, qualquer relacionamento. Muito, muito, muito lindo. Pra E tudo, Jesus né? fala isso no curso também. Ele fala que a gente tem que ter fé no nosso irmão, né? Temos que ter fé no nosso irmão, confiar no nosso irmão que é um conosco. Sim. Então, quando a gente chega nesse lugar aí que ele falou, né? E da fé Uhum. perfeita naquele irmão, mesmo vendo ele do lado de fora, como se ele fosse um outro, ou seja, que é mais que você queira. Sim. Aí É você um sabe que você é um com trecho. ele. Uhum. É É um um trecho. treinamento, né? E olha, é um É, tapa na cara, né? é, Porque quem tem aquele famoso quem tem olhos veja, quem tem ouvidos ouça. Não tem ninguém lá fora. E é muito fácil fingir que tem e achar um monte de desculpa. Então o outro tá errado. Eu não vou mais conviver com o outro. A energia de fulano é negativa. É sobre o outro, não é sobre mim. Tudo bem, vamos colocar é. as O meu santo com o responsabilidades de dele não cada um. combina. O meu santo não bate com o dele. Pronto, vamos. E você vai Quanto separando, a né? gente usa, Separando. sim, a gente usa muito isso, né? Então, tá tudo bem se a gente quiser continuar usando, mas a gente não vai encontrar paz nesse lugar, nem para mim, nem para o outro. Então, a paz é uma Não escolha adianta, mesmo, não né? tem jeito. É, a gente está escolhendo
o oposto do amor, né? Essa é a verdade. E como você mesmo falou, Bruna, se tiver outra opção, me avisa. Eu também faço a mesma pergunta. Se tiver outra opção, eu também quero saber, mas eu, pelo que eu entendo, não tem não. Não tem saída a não ser termos um, né? Perdoar. Perdoar. Eu, não tem Né? saída, gente. Então, Não isso tem saída. é Não para tem, porque a tudo. conta não fecha. Não Uhum. tem. Se tiver que ser um melhor que o outro, não, a dualidade não tem saída na dualidade. Você vai pagando pecado, pagando pecado, pagando pecado até quando? Né? E pagando pecado Olhando e. para esse relacionamento de pais e filhos, percebe que se tivesse solução aqui no mundo, não teria tantos conflitos, Uhum, né? De exato. crianças já tomando tarja preta e adolescentes utilizando drogas e tantos problemas, porque existe tantas técnicas, tantas terapias, tantas regras do que é ser um bom pai, ser uma boa mãe, Uhum. que era para ter resolvido já. Criança com tarja preta, e os pais começam eles também. Pais e filhos com tarja preta, na verdade, né? Para conseguir não enlouquecer. E é isso, então a solução não É, está na forma. E a gente pode não. aceitar isso ou não. Uhum, é isso aí. É isso, meninas. Então, até amanhã com o Jorge, se vocês estiverem por lá. E a gente Se estiver segue disponível, com junto. certeza. Amei esse Um texto de beijo grande. hoje. Muito, Terça-feira a muito gente intenso. Esse texto continua. está bem forte. Nossa, Bem hoje forte esse tá texto aí. assim Uhum. Muito pra bom esse gente livro, ver muito bom, mesmo. realmente. Uhum. Então tá, beijo pra Muito obrigada, vocês. Bruna. Bom restinho de noite. Para você também, para Bom, vocês. beijo, Fiquem com Adé. Deus. Tchau, tchau. 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 Beijo, tchau.